Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum, e este é o Fala Rovai, um programa que vocês já conhecem, está voltando gravado para circular como editorial da Fórum. E isso foi decidido pelos nossos membros, as pessoas que participam do Fórum 11:30 comigo e Adri De Lorenzo. E hoje qual que é o tema? Hoje o tema é o fascismo. O editorial da Folha de São Paulo que fala sobre fascismo e que admite que o Bolsonaro, sim, é um protofascista, é um fascista de segunda, como eles dizem. Eu queria falar um pouco sobre isso porque a gente foi muito atacado durante alguns momentos aqui dos anos anteriores por dizer exatamente que o Bolsonaro era um fascista. Fascista. E por dizer que o golpe contra Dilma era um golpe, como disse o Felipe Neto recentemente no Roda Viva. O golpe foi um golpe. Maravilha. O Felipe falou, eu achava que não, tinha opinião diferente, se retratou, vida que segue. Mas os veículos de comunicação não fizeram isso. E agora começam a fazer uma movimentação, uma tentativa de realinhar o seu discurso. Ontem, o Estado de São Paulo fez um editorial absurdo, patético, eu diria, dizendo que o Lula e o Bolsonaro são o mesmo lado, os dois lados diferentes da mesma moeda, que eles se equivalem. Não, não se equivalem. O Lula e o Bolsonaro não se equivalem. E o Bolsonaro não se equivale sequer com Aécio Neves, que é um corrupto que foi pego com um esquema de corrupção e que só não foi preso porque era deputado naquele momento. Sua irmã, inclusive, foi presa, está sendo processada, mala de dinheiro com primo, coisas desse nível. O Aécio pode ser tudo, mas ele não é o outro lado da moeda do Bolsonaro, porque há uma diferença significativa de aqueles que estão na vida democrática, a despeito de serem pessoas que você discorda e que você acha com hábitos incorrigíveis até, pessoas que fazem política da pior forma possível e pessoas que são golpistas e agem para transformar a sociedade brasileira num clube de ódio contra a democracia, contra as instituições, contra a imprensa e contra tudo que há de instituído. Lula foi presidente durante 8 anos, Dilma foi presidente durante 5 anos e pouco. Em nenhum momento eles incentivaram a agressão a jornalistas na frente do Palácio ou em qualquer outro canto. Não teve também, da parte deles, perseguição a nenhum veículo de comunicação, como o Bolsonaro está fazendo. A Polícia Federal não era instrumentalizada por Lula e Dilma para perseguir adversários políticos. Ao contrário, a Polícia Federal e o Ministério Público perseguiram a Dilma, perseguiram o Lula, levaram o Lula preso numa construção de narrativa que contou com a participação do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, que também não sabia que o Bolsonaro era isso, e foi fazer parte do governo Bolsonaro e depois tomou um passa-moleque. A questão é que a Folha de hoje, voltando ao assunto inicial, faz esta correção de rumo, mas não diz que na eleição, por exemplo, ela não chamava o Bolsonaro de extrema-direita, porque ela dizia que ele não havia extrema-direita no Brasil e ele não era extrema-direita. Que alguns dos seus articulistas, um em especial, fez um artigo e que se tornou um clássico, inclusive, da inconsistência do ponto de vista da análise da ciência, com base em história e ciência política, do que é ser ou não fascista. Porque se o fascismo não estabelece um nacionalismo de Estado do ponto de vista econômico, ele não é fascismo. Como? O neofascismo é exatamente as transnacionais escolhendo que partes do mundo elas vão fazer qualquer coisa, e se precisarem de fascistas para botar em ordem em cada uma dessas áreas territoriais, eles topam numa boa ter neofascistas para fazer tocar a economia do jeito que eles acham que deve ser. É por isso que é diferente. Evidente, nós estamos nos anos 20 do século 21 e não nos anos 30 do século 20. A sociedade daquele período era quase rural, era começando a industrialização. Em vários países, sequer a industrialização estava começada. No Brasil, a industrialização começa muito depois, com Getúlio e Juscelino. Então, vejam de que mundo a gente está falando. Não era do mesmo mundo, e por isso não dá para pensar, separar um único fator. O fato de não ser nacionalista do ponto de vista econômico significa que a pessoa não é fascista. E isso está escorrendo agora, assim, para baixo da mesa, aquele copo ficando vazio porque não tinha consistência nenhuma naquela formulação. A Folha recua. A Folha que dizia que não era extrema-direita, que não dizia que era fascismo, agora começa a admitir
mas sem dar o braço a torcer. É uma pena que não faça isso, e peça desculpas para veículos como a Fórum, que sempre disseram o que existe pelo nome correto. No Brasil, o Bolsonaro representa o fascismo, um neofascismo entreguista, um neofascismo que vende e joga a Amazônia para fora, que destrói a Amazônia em nome de commodities que serão vendidos a preço de banana para o exterior para fazer superávit de empresas privadas e não do país. O neofascismo que quer contratar legiões de jovens, pagando R$ 200 e militarizá-los para transformar numa grande milícia de defesa das suas ideias, como definiu Paulo Guedes, que é sim um ministro da Economia com pensamento neofascista. Era isso, queridas e queridos. Beijos a todas, beijos a todos. Eu volto amanhã. Até.